Olá, amigos do canal Brasil Presente. Aqui quem fala é o Bruno D'Agosto. E para aqueles que não me conhecem, eu faço parte do canal e trabalho com segurança da informação. Participei em novembro de 2020 de uma live no canal Articulação Conservadora, onde eu falei sobre a segurança do software utilizado nas eleições americanas, né? E hoje eu vim trazer um assunto correlato, né, que seria a respeito do nosso voto eletrônico, né, das urnas eletrônicas, enfim, possíveis fraudes e, enfim, diversos aspectos, né? E independentemente do resultado que a gente obtenha com essa votação da PEC que está ocorrendo hoje na Câmara dos Deputados, nós temos que continuar lutando por um sistema realmente transparente e com segurança. Eu gostaria de deixar alguns pontos claros, tá? Eu até anotei alguns pontos para não me perder, porque realmente temos muitos pontos a serem analisados e eu não pretendo explicar todos de uma vez, tá? Provavelmente eu farei outros vídeos sobre isso, né? Mas a princípio, nós temos que ter em mente o seguinte, tá? Nenhum sistema eletrônico é confiável, tá? 100% confiável não existe. Nenhum dispositivo conectado à internet também é 100% confiável, tá? Isso não existe. Uma questão que eu gostaria de levantar também é o seguinte: muitas pessoas têm questionado, falando, não, porque tem zerésima, porque tem isso, porque tem aquilo e tal. Só que é o seguinte, né? O software que é embarcado na urna, ele fica armazenado, guardado, tá? Em um computador, provavelmente que também está conectado à internet. Afinal de contas, necessita de atualizações, enfim. Então é complicado, tá? O detalhe da questão da impressão do voto é que é uma forma de você materializar o que está registrado na urna, tá? Porque a zerésima ela não quer dizer absolutamente nada, tá? Você falar que porque vai imprimir a zerésima e tal, né? E que mostra que não há nenhum voto. Aquilo pode ter sido facilmente programado para que na hora que você imprime aquela zerésima apareça 0 votos registrados na urna, mas sendo que já tem voto registrado, ou que o próprio software já tenha sido adulterado antes mesmo de ter sido embarcado na urna eletrônica, tá? Então, isso realmente não quer dizer nada. Então, assim, mesmo que tenha fiscais de partido, etc e tal, acompanhando a apuração, enfim, isso não vai resolver nada. Se a coisa, uma vez que ela já foi alterada antes de ter sido embarcada na urna, já era. Não tem como alguém descobrir ali, a menos que você tenha essa materialização do voto, que seria o papel, né, físico ali, né, realmente um impresso, mostrando que realmente o que você digitou e o que apareceu na tela realmente bate com o que está no papel, e para você poder fazer essa auditoria. Senão não tem como, né? Se você não tiver essa contraprova, não tem registro. Simplesmente ele não tem como você saber se realmente aquilo foi correto. Porque a pessoa, no software adulterado, enfim, alguma coisa que foi feita ali, pode ter programado para que você digite um número e ele apareça inclusive a foto do candidato na tela, mas que o voto seja computado para outro, enfim. Tá? Isso, temos diversos casos, inclusive até de especialistas, enfim, até com urnas que são usadas nos Estados Unidos, que, né, enfim, tiveram testes aí para mostrar que é passível de adulteração, de invasões, etc. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, né? O sistema atual não tem transparência, tá? Não tem. E nem segurança, porque a gente não tem como fazer auditoria. Tá? Eles falam que tem e tal, mas não tem. Tá? Não tem como você saber. Se o software, uma vez que ele tenha sido alterado antes de ter sido embarcado na urna, não tem o que fazer. Tá? Não tem como você saber. O software também tem um outro problema, que ele
fechado, né? Ele não é um software de código aberto. Esse código deveria estar disponível, né, na internet, enfim, na comunidade, para que outros também possam verificar, avaliar, ver se realmente não tem nada suspeito. Porque é praticamente impossível que só o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral consiga dar conta de verificar, de realmente ter certeza que aquilo não foi adulterado, enfim, né? É complicado. Outra questão que eu gostaria de abordar é o seguinte: nós tivemos aí um relato do hacker que o deputado Felipe Barros trouxe, onde ele diz que invadiu sistemas ali do TSE, né? E inclusive ele conseguiu efetuar aí roubo de assim, milhões de dados de eleitores. Enfim, imagino que ele tenha conseguido vazar nome, provavelmente endereço, fotos de documentos, etc. Tá? Porém, ele não invadiu urna. Tá? Ele não diz em momento algum que ele invadiu urna ou que ele invadiu e adulterou o sistema embarcado na urna eletrônica. Não. Tá? Ele somente invadiu os sistemas do TSE, que na verdade ele até inclusive cita lá um SQL injection, que foi até mencionado por mim nessa live que eu fiz com os amigos lá da Articulação Conservadora, que também é uma das táticas para você invadir, enfim, nesse caso do SQL injection, para invasão de banco de dados e tal. No caso, não é impossível de se adulterar. Enfim, ele mesmo explica no vídeo que poderia ter feito essa outra invasão, mas no caso foi realmente só ao sistema ali, ao banco de dados do TSE. Tá? Não teve invasão na urna e nem no software, pelo que ele explicou ali no vídeo. Né? Então, assim, não confundam. Tá? Já a invasão de 2018... onde o hacker ficou por meses dentro dos sistemas ali do TSE, essa é mais grave. Tá? Inclusive ela é mais grave porque provavelmente esse é um hacker mais esperto. Né? Ele invadiu, tá? O modus operandi dele é um modus operandi comum a todos os hackers mais espertos que, ao perceberem que não foram descobertos dentro da rede ali que ele invadiu, ele permanece ali em silêncio, digamos assim, né, escondido. Ele fica ali, né, avaliando, analisando e tentando buscar informações que possam ser lucrativas para ele e tal. Existem alguns hackers que são ativistas, né, outros que realmente querem roubar informações para vender, enfim, na Deep Web, vender para alguma empresa, alguém que faça esse tipo de negócio ilegal, mas enfim, existe, tá? E ele é um cara que então foi mais esperto, tá? Ficou durante meses, ele mesmo vazou, aparentemente, pelo que estava descrito no inquérito, né? Até foi para um veículo de mídia que ele informou que invadiu e tal, daí deu provas de que tinha invadido, né, inclusive com essa questão do código-fonte, e ele realmente foi então mais esperto, ficou durante muito tempo, e não tem como a gente saber se realmente o que ele fez lá, se ele adulterou código-fonte, se ele fez alguma alteração dentro do próprio sistema lá do TSE, se teve algum tipo de... enfim, de alguma coisa maliciosa que ele colocou dentro do sistema, enfim. Vai ficar mais difícil da gente saber, né? Até porque, pelos relatos, os logs onde teriam essas informações sobre o que ele fez lá dentro, o log seria um registro de todas as atividades que foram feitas naquela determinada rede, né? E como aquilo foi deletado, tá? Então a gente não tem como saber e, enfim, só uma investigação aí mais minuciosa da polícia para poder descobrir, tentar verificar o que de fato realmente aconteceu ali. Porém, uma coisa eu gostaria também de deixar claro, tá? Essa questão dos logs deletados,
Tá? Pode ter sido por má fé? Pode. Pode ter sido por incompetência? Pode. Existem diversos artifícios aí que a gente utiliza, inclusive um deles seria um centralizador de logs, né, justamente para você não depender do log que fica somente armazenado no firewall, por exemplo, né, que o firewall é o equipamento que faz aquela proteção da rede, né, todas as comunicações que entram e saem, né, o que é permitido e o que não é permitido, né, e ele registra tudo, tá? Inclusive ele pode fazer até registro de tentativas de invasão, enfim, acessos que foram negados, então tem um relatório completo. Porém, o que acontece? Se você faz uma atualização, como foi... me parece que tem um trecho lá que comentam que foram fazer algum tipo de manutenção, não sei se foi uma atualização de firmware, alguma coisa no firewall, e aí esses logs foram perdidos. Realmente pode acontecer isso, tá? Porque a partir do momento que você vai fazer uma atualização, alguma coisa, você tem que fazer um backup daquela informação primeiro, porque ele vai zerar o aparelho, tá? Então, pode ter sido por essa incompetência, realmente de não ter feito isso, pode ter sido apagado de propósito, tá? E também eles podem não ter esse centralizador de logs, né? O que torna mais difícil aí o armazenamento dos logs, enfim, e tornam mais suscetíveis a essa perda de informações, né? Então é complicado. Bom, eu gostaria de terminar o vídeo com um trecho aqui do livro Fraudes e Defesas no Voto Eletrônico, tá? Do professor Amilcar Brunazzo Filho e da advogada doutora Maria Aparecida Cortis, onde eles mostram, enfim, um extenso material sobre esse assunto. O professor Amilcar, ele acompanha lá essa questão do voto eletrônico desde 1996, então ele tem um conhecimento vasto sobre isso, tá? E é onde ele cita sobre o mito da tecnologia redentora, tá? E aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que eu acho que resume muito bem a situação, tá? Eles falam o seguinte, tá? Que nos anos 90 graçou o mito da tecnologia redentora entre os fiéis do Santo Byte, tá? Como fazendo uma alusão ao Santo Daime, né? Aquela coisa toda. E esses fiéis do Santo Byte, eles acreditavam que os recursos de informática, como criptografia, assinatura digital, enfim, seriam capazes de erradicar qualquer possibilidade de fraudes e golpes em cadastros informatizados, como os de empresas, bancos, previdência eleitoral, enfim, etc. Né? Porém, então, no início de 94, tá, o Bruce Schneier, que é um autor conhecidíssimo, tá, no meio de segurança da informação, ele é um especialista em privacidade, ele é um criptógrafo, então assim, é um sujeito muito gabaritado, tá, nesse assunto, ele entende muito. E, inclusive, ele participou de criações de alguns algoritmos de criptografia, etc. Né? Ele lança 2 best-sellers, tá? Um em 94, que chama Applied Cryptography, que descrevia a utopia, que, no caso, as criptografias trariam a segurança plena de sistemas, etc. Porém, tá? Em 2001, ele lança um outro livro, que também foi um best-seller, chamado Secrets and Lies, onde ele humildemente reconhece o seu erro. Tá? E aí, ele declara o seguinte, né? No prefácio desse livro, ele fala o seguinte: acreditou-se que a criptografia era um tipo de pó mágico da segurança que poderia ser espalhado pelo software para que se tornasse seguro. Poderiam invocar palavras mágicas como chave de 128 bits e infraestrutura de chaves públicas. Segurança é um projeto e não um produto. Nenhum sistema é perfeito, nenhuma tecnologia é a resposta. Se você acredita que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você não conhece os problemas e nem a tecnologia. Aí o professor e a doutora terminam com o seguinte: é ou não é exorcismo do mito da tecnologia redentora? Pois é, meus amigos,
cabe uma reflexão, né? Eu pretendo voltar aqui em outros vídeos, com mais casos, maiores relatos, maiores informações, tá? E gostaria que vocês deixassem embaixo aqui nos comentários, tá? As dúvidas que vocês têm, enfim, sobre toda essa questão desse processo. Eu pretendo também abordar mais para frente alguns assuntos a respeito das auditorias que estão acontecendo lá nas urnas lá nos Estados Unidos, né? Em alguns estados, né? Onde as eleições foram realmente contestadas, porque realmente tivemos vários comportamentos estranhos, né? E essas auditorias estão rolando, está sendo criada lá uma tentativa de abafar isso, mas os casos, os relatos aí de problemas estão vindo à tona, então será inevitável falar disso. E a gente volta então no próximo vídeo falando sobre essas coisas e tentando esclarecer aí mais algumas dúvidas que vocês porventura venham a ter, tá? E é isso, tá? Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Falou!